boas-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 389, gravado em 11 de abril de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham no YouTube. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato conosco, você já sabe, envie uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Você pode fazê-lo por meio do Apoia-se, apoia.se/Segurança Legal. Lá você escolhe a modalidade de apoio e também tem a chance de participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores lá do Telegram. Inclusive, uma das mensagens aqui veio lá do grupo que a gente vai responder para eles hoje. Também tem o blog da Brown Pipe Consultoria, que é a empresa que é também mantenedora aqui junto com os apoiadores do podcast Segurança Legal. Então, se você acessar www.brownpipe.com.br, você vai conseguir ver, além do conteúdo todo lá, o blog também consegue se inscrever no mailing semanal. Inclusive, uma das notícias que veremos aqui foi lá no mailing semanal. Você fica sabendo antes se assinar lá o mailing da Brown Pipe. Certo, Vinícius? Beleza, Guilherme? Você queria mandar um abraço aí pro Alexandre? Não, um abraço tu manda. Eu vou mandar um 73. Tá, tu manda um abraço pro Alexandre, eu mando um 73 pro Papa 5, ou quinto, né? Papa quinto, Índia Tango Tango. Tá? Um abraço do Papa Uniforme 3, Sierra Romeo Foxtrot. Eu tive que quase que me puxar da memória aqui o meu indicativo, porque faz um tempo que eu me mudei e não trouxe as antenas junto aqui, viu, Alexandre? E quase não te mando esse 73, cara, porque eu tava viajando e numa semana, na outra semana a gente não pôde gravar e acabou ficando. Então, pra que fique o registro, Guilherme, um 73 então pro Papa 5, quinto Índia Tango Tango do Papa Uniforme 3, Sierra Romeo Foxtrot. Pelo visto, o Alexandre ele é um classe B ou um classe A, cara. Eu sou um classe Czinho lá do Rádio Amador. Esse é tipo uma maçonaria que vocês ficam falando em códigos uns com os outros. Assim. Sim. Não é. Definitivamente Legal, não é. Legal, e com a gente imaginando que o mundo eventualmente pode acabar numa guerra que... É bom ser rádio amador. O rádio amador é útil, né? Os radiozinhos aqui, filmes... uma bateria, tá feito, cara. Sim. Aqueles filmes, né, que o mundo acaba, o pessoal ainda continua pedaço usando de o rádio amador. Um pedaço de fio pra cima e tá feita a comunicação. Boa. Bom, eu então mando um abraço pro Alexandre Ittner. Obrigado, Alexandre, pela mensagem. Fique sempre conosco. O pessoal lá do grupo, Vinícius, estava perguntando o que significa o cachimbo da Brown Pipe. A gente falou um pouquinho sobre a Brown Pipe ontem. Brown Pipe está completando esse ano 13 anos de operação, né? E o Segurança Legal também está completando 13 anos. 13 anos, Vinícius. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que... É abril? Domingo. Agora já? Domingo completamos 13 anos. Nem nos preparamos para fazer um. A gente pode fazer na semana que vem. Depois, no você. Outro. Tá. No beleza. outro, tá? E aí, Guilherme? O pessoal quer saber... A pergunta foi, o que era o cachimbo da Brown Pipe? Cara, o que significava? É de uma serendipidade total o nome da Brown Pipe, tá? Como já foi outros nomes que eu criei para outras situações, tá? Mas Brown Pipe vem deste cachimbo aqui. E é é este cara aqui, tá? Eu tive que criar... O domínio, na verdade, da Brown Pipe, ele existe antes da Brown Pipe, tá? Foi um domínio... Eu precisava fazer um teste, uma brincadeira que eu ia fazer com um software, e aí eu queria registrar um domínio, e eu não sabia que nome botar no domínio. Vou botar o quê? Bobagem? Não sei, vou botar alguma coisa. Aí eu olho na minha mesa, eu tinha esse cachimbo na mesa, agora ele estava guardado numa caixa aqui, mas ele estava num apoiadorzinho com descanso de cachimbo, que ele fica assim, estava de enfeite na mesa mesmo. Eu olhei para aquilo ali, cara, Brown Pipe, cachimbo marrom, Brown Pipe. Aí registrei o domínio Brown Pipe. Tanto que se vocês forem, vocês vão ver que o domínio existe há muito mais tempo que a empresa. Tá? Foi por causa disso. E aí esse domínio, eu fiz o que eu queria fazer, botei lá rodar o que eu queria rodar, aí não levei adiante e tal, e ficou o domínio registrado, entende? Ficou lá, já tinha registrado, ficou o domínio. Mais tarde, quando a gente resolve fundar a Brown Pipe, eu e Guilherme, a gente pensou nesse domínio que a gente tinha ali,
E aí a gente fez um link, e eu não lembro, Guilherme, bem sinceramente, eu não lembro se foi tu, se foi eu, qual de nós dois que se deu conta disso, Uhum. mas a questão do cachimbo com Sherlock Holmes, né, das É, histórias do Arthur Conan Doyle, que é a exato. marca registrada dele é um cachimbo, né? Então, né, o cachimba, É. e aí junto a perspicácia, a questão de investigar e resolver os problemas que ninguém resolve, esse Uhum. negócio dele. Eu não lembro qual Foi nessa foi. linha. Foi Não, foi nessa linha aí. exatamente nessa linha. É, Mas eu não você lembro quem evocar foi, se um. foi tu, se fui eu. Tá? Não, Mas eu não acho que importa. foi Né? um brainstorm assim Tá. nosso de você trazer evocar, né, essa memória da personagem Né? pro nosso trabalho, né? Bom, se você gostou da história, visite brownpipe.com.br e conheça os serviços prestados. Né, Né? e antes que Bom, o né? YouTube nos incomode, que a gente não tá fazendo propaganda de fumo ou qualquer produto relacionado a tabaco. Sim. Pronto. Porque a política deles envolve, É, né? a gente não Proíbe, tá né? fazendo. Esse tipo É, de. exatamente. Ah, tariffs. 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 Né? Nas Tariffs. últimas Tariffs. semanas foram as semanas das tariffs, das tarifas, né? Não sei Aham. se acho que não daria para traduzir literalmente, embora a gente esteja usando e vamos usar aqui o termo tarifas, talvez não seja exatamente o termo técnico correto, né? E o objetivo da gente trazer esse tema aqui é como que o problema ou a questão das tarifas pode afetar o mercado de TI e, por vias indiretas, também o mercado de segurança, né? É porque, de maneira geral, a gente está vendo uma reformatação. Eu não sei se é uma reformatação ainda concluída, né, Vinícius? Porque é difícil falar sobre isso, mas ou seja, entender quais vão ser as consequências do que está acontecendo agora, porque não é uma coisa terminada, é uma questão que ainda está em andamento, né? Então nós não sabemos, e talvez seja até algum exagero, alguns economistas dizerem, nós estamos vendo uma reformatação da ordem econômica mundial. Né? Cara. É. Tu acha que é uma reformatação? Eu não acho nada porque eu não tenho conhecimento de economia ou coisa parecida. Mas assim, Uhum, do que eu acompanhei e do que eu acompanho, principalmente da mídia norte-americana, mas a gente viu esses dias aí o primeiro-ministro de Singapura falando de uma maneira muito clara, muito franca. Aí tu vê o pessoal da União Europeia, claro que tem que dar um desconto aí, que existe todo um jogo que a gente nem sabe, a gente tá meio por fora e se a gente acha que a gente tá entendendo, eu acho que é um efeito meio Dunning-Kruger, sabe? A gente acha que tá entendendo porque aham, não entende do negócio. Mas assim, no geral, o pessoal se fala que é uma nova reorganização na qual os Estados Unidos, os países não querem mais ter os Estados Unidos como não é que não querem ter como parceiro, querem ter como parceiro, mas não é um parceiro mais assim de aquele parceiro sólido, né? Aquele único parceiro que eu vou uhum, ter. Eu tenho que ter opções, eu tenho que ter alternativas aos Estados Unidos e eu não posso confiar tanto assim nele. Tá? É mais ou menos isso que, resumindo assim, o que eu tenho ouvido dos analistas e tal, falando, que não são os caras, né? Não os caras que ficam falando assim, tu viu que isso é uma jogada de gênio do Trump, todo mundo sabe que não é, todo mundo sabe que foi improviso dele, todo mundo sabe que ele recuou porque o mercado começou a derreter, começou a dar uma maior caca lá e a galera já estava enchendo o saco dele e dos secretários dele. Então, assim, tinha uma pressão muito forte e por isso ele cedeu. Então, fora esses caras que estão nessa bolha, né? As análises que a gente vê por aí, e inclusive independentes e tudo mais, né? Não dá nem para dizer, não dá nem para criticar os caras dizendo que são de um espectro político ou de outro. Os caras são, inclusive, conservadores, de direita e tal. É de que mudou o cenário. Assim, mudou o cenário. Mas eu não sou capaz de fazer essa avaliação. Tô indo na onda do que eu vi, né? Do que eu ouvi. Eu acho que a ideia de uma mudança de cenário, eu quero dizer, não sei se isso ainda aconteceu, é porque ela ainda não está concluída e a gente tem visto, quem está acompanhando mais de perto isso, idas e vindas nas últimas duas, Sim. 3 semanas, né? Então, não é algo que foi anunciado e que, né, as últimas notícias dão conta de que o Trump volta atrás das tarifas, suspendendo-as por 90 dias, o mercado começa, Menos né, aqueles 10%, né? menos os 10% e mantendo as da China, né? E Mas que mantendo os da ordem alumínio e é. aço. Sim.
Mas qual é essa reformatação, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter visto o fato da World Trade Organization, né? É isso, né? Botei WTO, que é WTO. World Trade Organization, que seria a perda, né, do protagonismo ou da utilidade, né, desse controle ou desse acordo mundial que se tinha de uma organização, da Organização do Comércio Internacional de maneira geral, que é uma organização que nasce depois da Segunda Guerra. E essa história é muito interessante porque o salto, teve um outro salto lá na China na história deles, mas assim, o salto que eles deram depois da Segunda Guerra até hoje é um negócio beautiful, que nem diz o Trump, né? Então, o que a gente está vendo, a gente viu esse salto, porque a China, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e aí tem todo o protagonismo dos Estados Unidos, seja pela via do Japão, e o crescimento industrial dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra, eles tendo que resolver e apoiar também os estados europeus que padeceram com a Segunda Guerra. China, logo depois da Segunda Guerra, era uma economia agrária, né? E continua assim um feudalismo estranho lá deles. E claro, aos trancos e barrancos também foram resolvendo miséria, questões, não. Assim, por meio da Revolução, miséria, sim. Questão de miséria, a galera passando fome um negócio muito, muito 90% punk. das pessoas morando no campo e tudo mais. E aí, no final da década de 70, que eles começam esse movimento de industrialização e de especialização, de investimento, fizeram uma reforma agrária ao mesmo tempo que começaram a se especializar em uma série de áreas. E aí, isso num resumo bem resumido, até porque não é a nossa área essa parte, né, Vinícius? Mas o que acontece é que, a partir de 80, dá para se dizer que eles começaram esse movimento que fizeram com que eles se tornassem a potência que são hoje, né? E isso acabou levando à desindustrialização de alguns países, inclusive dos Estados Unidos também, quando a gente olha para isso, para um mercado globalizado e quando a gente olha para a dependência que se criou das cadeias de suprimento, né? As discussões que se tem hoje, aquela história, poxa, você não... É difícil você produzir algo completamente... ou somente dentro do país, como se fazia, sei lá, na União Soviética, que era fechada, né? A gente foi fechado por muito tempo aqui no Brasil. A gente viu no que deu, Collor, né? Assim, você tinha um atraso e tal. Lembra dos computadores Cobra, né? Computadores do Brasil, né? E Diesel e outras coisas mais. Então, essa ordem econômica que está sendo desafiada, esse acordo econômico entre as nações que está sendo totalmente desafiado. E isso causa incerteza. E a incerteza é ruim para os mercados, né? E se uma vez que ela é ruim para os mercados, elas vão acabar afetando relações negociais, e relações negociais que vão envolver contratações de serviços, de novos projetos, né? Em última análise, o que a gente está vendo, se isso se confirmar, se essas tarifas, né, se mantiverem como se pretende, é um rearranjo do mercado internacional, mas nós vamos ter o aumento de preços de uma série e aí vou indo um pouco mais para a nossa área, de uma série de equipamentos tecnológicos, né? Não é só o telefone, né? A preocupação dos americanos. Essa é uma outra coisa, né? Isso vai mexer também, tem o poder de mexer muito com o American Way of Life, com aquele jeito americano de vida, de viver, e o jeito americano de consumir, né? É um país baseado no consumo assim, amplo e bem incentivado de bens pessoais, né? Algo que a própria China também não conseguiu fazer e pode ser uma resposta. Eles podem virar, caso deixem de vender para os Estados Unidos, começar a tentar aquecer o próprio mercado interno deles. É uma das saídas que eles já colocaram, sim. Inclusive colocando isso para a União Europeia. Então, mas em que isso começa a nos afetar? Bom, em primeiro lugar preços de produtos e de serviços. Claro, a gente estava discutindo antes aqui, mas qual é o papel da China, por exemplo, na produção geral de hardware, né? Mas também, sobretudo, de processadores, que é a grande questão hoje com o IA, né? Aí o Vinícius estava comentando um pouco aqui sobre isso, que ele conhece um pouco mais essa área.
embora eles não sejam líderes na fabricação de chips, eles têm um protagonismo em semicondutores e no refinamento de uma série de minerais que seriam depois usados para construção ou para fabricação de chips. Né? É que a tecnologia para desenvolver os chips de alta densidade é uma tecnologia holandesa que está licenciada, está em uso pela TSMC, que fica em Taiwan, que a China quer, tá? Mas não tem ainda. Então, Taiwan é que produz esses chips de alta densidade da NVIDIA, esses chips de processadores de maneira geral. Esses caras são os líderes da fabricação, tá? Então, o pessoal projeta. Então, uma Intel da vida projeta, uma AMD da vida projeta, esses caras projetam, mandam para eles vão lá e fazem a produção do chip em si, tá? No entanto, e a China não produz chips, tá? Tanto é que naquela confusão do DeepSeek, uma né, o pessoal estava discutindo é que eles não teriam acesso aos chips H100 da NVIDIA, porque né, foi proibido que a NVIDIA vendesse para a China, e obviamente se a China fabricasse, ela teria acesso, né? E inclusive o negócio é tão sério, Guilherme, que nessa tecnologia, acho que é a ASML, a empresa holandesa, que tem a tecnologia que faz a litografia, se eu não estou enganado, dos chips, tá? Eles têm um kill switch lá, eles têm uma medida de proteção para matar os equipamentos no eventual caso de uma invasão chinesa, tá? Então, se a China tentar tomar a TSMC, essa tecnologia da ASML, ela mata os equipamentos. Mas, assim, então tem isso, a gente tem que cuidar que esses processadores de alta densidade, de alta capacidade, são produzidos pela TSMC. A indústria chinesa se estima que ela está uns 5 anos atrás disso, tá? O que ela produz hoje é os chips de 7 nanômetros, enquanto a TSMC está com tecnologia de 3 nanômetros, tá? E, tipo, menos da metade né, da densidade que a TSMC consegue um chip mais de duas vezes mais denso do que um chip produzido pela China. Porém, entretanto, o computador, os eletrônicos que a gente utiliza, não são só chips de alta densidade, que são os mais caros, normalmente CPUs, GPUs, etc. A gente tem um monte de circuito integrado, a gente tem um monte de componente discreto, diodo, transistores em geral e não sei o quê. E para fazer essas coisas, tu precisa de alguns minerais, como o galho e o outro não lembro o nome. Germânio, e isso a China tem bastante. Tá? A China tem as principais reservas desses dois minerais. E a China ela refina e produz os chips. Produz os componentes eletrônicos, tá? Tanto é, eu curto eletrônica, deixa eu te botar de volta aqui, Guilherme, desculpa. Eu curto eletrônica. Sabe quem tem mais metais raros também? Quem? Ucrânia. Ucrânia, né? As tais das terras raras e como também os Estados Unidos começam a se interessar também pelo acesso a essas tais terras raras, né? E aí é o seguinte, ó, quem curte eletrônica sabe muito bem que tu quer comprar componente eletrônico, é site chinês. Tu encontra o que tu precisar, tu encontra e muito barato. Mas sabe quando eles se deram conta, Guilherme, que era um problema essa questão dos processadores, da TSMC e tal, foi na época da pandemia, que desorganizou toda a cadeia de suprimento internacional, né, global. Começou a faltar processador em tudo quanto foi canto. E os caras os caras se ligaram. Manter a multimídia dos carros. Exato. Cara, carro é chip, não tem. Tem processadores que tu usa num Arduino, microcontroladores sendo Arduino, eles são feitos para aplicação automotiva também. Tá? O mesmo processador. Né? Então, tu tens esse momento da pandemia que o pessoal se dá conta disso. E antes mesmo, no final do governo Trump e no início do Biden, o pessoal já começa a se preocupar de, opa, a TSMC vem para cá, vem para os Estados Unidos fabricar aqui, já tentando se defender desse tipo de coisa. Então, sim, no final das contas, os processadores de altíssima tecnologia, processador e GPU, Taiwan, né? E componentes eletrônicos de maneira geral, assim, circuitos integrados, não sei o que tu imaginar, a China ela não só extrai, como ela refina, como ela fabrica.
né, e fornece para todo mundo. Então, assim, não tem... Cara, não tem. Tipo, a China é muito importante nesse aspecto. Você nota que é aquela história, né? E isso tem causado uma certa... Não é bem uma preocupação, né? Os analistas, eles começam a ficar até perplexos, né? Aham. Porque tu tem cadeias de suprimentos muito complexas, né? Cara, Numa economia totalmente globalizada, basta você pensar em qualquer coisa praticamente, carro, por exemplo, né? Mas aqui trazendo para nossa área TI, de maneira geral, é óbvio, pensa na nuvem, né? A nuvem não é, como o nome sugere, algo que está no éter, né? Você tem um grande problema, inclusive ambiental, é a manutenção de todos esses data centers, né? Que precisam manter, veja, serviços de nuvem que são utilizados por basicamente qualquer pessoa que tem acesso à internet. tem um telefone. E Tem um empresas, telefone. sim, tem um telefone, né? Tem um telefone, mas empresas principalmente. E se você começa a mexer em custos de nuvem, você vai afetar, em maior ou menor grau, a operação de todas as empresas que tem na nuvem Cara, não é bem um insumo, né? Mas é um serviço que vai ser utilizado. E aí, quando a gente começa a pensar quem são os líderes de serviços de nuvem hoje no mundo, se você pegar os 3 maiores, Amazon, Google e Microsoft, são empresas americanas. E se você começa a pegar também toda a preocupação europeia, né? Os europeus usam lá 90% dos serviços que eles usam, falou a von der Leyen lá, são americanos, são serviços americanos. Então, você tem um potencial aí, o que tem deixado as pessoas sem entender direito qual é o objetivo disso tudo, de você começar a afetar esses serviços, né? Pelo viés do preço, cara, porque os países afetados também podem impor tarifas nos serviços de nuvem americanos. Né? Então isso seria algo difícil de entender, né? Cara, isso é um nó tão grande, porque tu vai ter um efeito em cascata aí, porque tem a própria construção do hardware, tá? A fabricação de carro foi muito utilizada, mas os hardwares que a gente utiliza também vai no mesmo caminho. Tu tem equipamentos cruzando fronteira de um lado para o outro toda hora, entende? Vai um certo conjunto de componentes da China para não sei aonde. Aí o cara vai lá e faz uma plaquinha não sei o quê. Aí esse cara entrega essa placa de volta para um cara na China que vai para um cara... Então, assim, o produto não é tão simples assim, o produto é fabricado, né? Manda os insumos tudo para um lugar, fabrica lá e aí exporta. Tu tem muitas vezes equipamento que fica... pedaços dele vão indo e voltando, cruzando fronteiras, até tu ter o produto completo. E aí tu tens o aumento do custo da tua infraestrutura, tá? Porque tudo que tu imaginar, roteadores, desde a ONU que vai ligar a tua fibra em casa, tá? Os teus celulares, as placas gráficas que precisa, as GPUs que tu precisa para rodar IA, disco, HD, SSD, então memória, assim, hack, tudo que tu precisa para sustentar essa estrutura vai aumentar, tá? E aí tu tem um efeito... E são feitos em lugares diferentes, né? Exato. Não é tudo feito na China, né? E vem tudo... se feito na China, pior ainda, porque se vier dos lugares pelo menos dentro de 90 dias, é só os 10%, mas tu tem um aumento de só 10%. Tu tem um aumento de 10%, aí tu tem mais da China lá, que é 125% agora. E aí tu tens esse aumenta o custo de quem fornece serviços, né? Então tu tem uma infraestrutura de nuvem ali que vai ter seu custo aumentado. Esse custo vai ser repassado, óbvio, para quem usa a nuvem, tá? Para quem usa a nuvem para fornecer os seus serviços. E tem várias empresas que fornecem serviços ali que elas não usam só o serviço da nuvem em si, elas usam serviços de outras empresas. Nós, por exemplo, Brown Pipe, a gente, cara, pensa em todos, o mais basicão, né? Serviço de e-mail é americano, as ferramentas todas de IA são todas americanas. A parte de... Bom, qualquer ferramenta, CRM é americano, ferramenta de edição é americano. Cara, é tudo americano. E aí, o que pode acontecer? Pode esses valores todos começar a aumentar para nós também. Hoje uma conta no Google custa quanto por mês? É uns R$50 mais ou menos? É aproximadamente isso.
Então, daqui a pouco, né, começa a ficar caro demais para eles manterem as coisas funcionando, eles vão começar a meter taxa em cima de... Taxa não, um valor maior. E isso vai tendo um efeito em cascata, né? Então a coisa E isso nos coloca também, né, o papel do Brasil, né, ao longo dessa história. Na verdade é um assunto super interessante, eu tenho achado, assim, né, a história da economia, né? Os economistas, eles precisam estudar muito a história da economia, né? Porque toda pessoa que gosta de história já se deu conta como é importante a história, né? Você começa a ver alguns fatos, descobrir alguns fatos assim, você, puxa, mas isso já aconteceu, está se repetindo agora e tal. O Brasil também se estagnou, né? Pensa no papel que a China teve dos anos 80 até para cá e pensa do caminho que a gente percorreu dos anos 80 para cá também, né? Todas as dificuldades que a gente tem até mesmo com educação ou a própria dependência que nós, né, que a indústria, não indústria, mas o comércio brasileiro tem de commodities, né? Muito bom e tal, claro, né? Exportar café, exportar, né, gêneros alimentícios e petróleo e tal, mas assim, são produtos em que não são especializados, entende? Qual é a nossa atuação hoje no mercado de tecnologia? É muito pequena, né? Tanto de serviços um pouco maior, mas se for pensar em equipamentos, é muito pequena. E aí isso nos deixa completamente vulneráveis a essa mudança de ventos. E veja, isso tem muito a ver com TI, isso tem a ver com segurança, tá, gente? Porque se você tem um projeto que você precisa levar aquele projeto adiante e você vai ter menos dinheiro, não se enganem. As pessoas começam a cortar em coisas que não aparecem num primeiro momento. E segurança é uma delas. É uma delas. Então, é a primeira a morrer. É a primeira a morrer. Não é? Segurança e conformidade. Porque ela não vai aparecer. Eu tenho 2 serviços, eles vão estar funcionando bonitinhos. Eu só olhar para o serviço não consigo saber qual que teve segurança. Guilherme, tirar o airbag. Se investiu mais em segurança, né? Tirar o airbag. Tira o airbag. Eu te vendo o carro, que tá escrito airbag no painel, tá lá, mas não tem nada ali dentro, tá oco. Tu só vai descobrir se der um problema, senão tu não vai descobrir. O que também está acontecendo? Isso pode mexer em todo o cenário já complexo de regulação, sobretudo de IA e regulação de proteção de dados, né? Nós já tínhamos falado aqui, né, e é por isso que você escuta o Segurança Legal, e é por isso que você contribui com Segurança Legal, Vinícius, né? Porque você tem coisas que você só ouve aqui. E nós já tínhamos antecipado, que era meio óbvio até, né, que o novo governo Trump ia mexer muito na questão dessa governança dessas empresas, mas da regulação das empresas, né? Então, óbvio que as empresas vão se alinhar com o governo Trump se ele diz, olha, eu vou afrouxar aqui o controle em cima de vocês, para que vocês consigam crescer mais rápido e, assim como a Microsoft já fez no passado, ocupar mais facilmente posições de dominância. Esta é a ideia. E perfeito. Pensa, aí você tira totalmente qualquer resquício de moralidade do mercado, dos governos e das empresas. A gente tem que olhar de uma forma meio fria. É uma coisa bem utilitarista, me parece. Claro, você pode ter lá os vieses ideológicos de cada um, mas é utilitarista. Pois bem, aí a União Europeia vem e ela é reconhecida com o peso da sua regulação. Nota, peso esse que foi desdenhado pelo governo americano, mas o peso da regulação que vai fazer, em última análise, que nós tenhamos serviços mais seguros para as pessoas, né? Quando eu falo em regulação de serviços e produtos, eu estou falando desde controles de medicina, de alimentos, né? de produtos químicos, né? E também controles que deixem os sistemas que nós utilizamos e que nós entregamos os nossos dados cotidianamente, deixem mais seguros. Em última análise, é você promover um ambiente de negócios e de serviços que proteja as pessoas. E eu acho que é difícil você achar alguém que seja contra isso, a não ser as próprias empresas, né? Pois bem, então o que pode começar a acontecer é a própria União Europeia começar a usar da ampliação de uma regulação para afetar, sobretudo, os Estados Unidos, né? Enquanto Estados Unidos vão no movimento de afrouxamento, que a gente já falou aqui, o que pode parecer bom no primeiro momento, em algum momento passa a ser insustentável. Né? Não em algum momento, é insustentável. Em algum momento isso pode trazer um problema muito grande para a humanidade. Vai cobrar seu preço, né? Vai cobrar seu preço. Vai, né?
É tipo remédio, eu sempre uso, até nas aulas de direito do consumidor fala-se muito do exemplo da talidomida, né? Era um remédio que causava uma formação congênita em crianças, né? Era um remédio que era usado por grávidas. Depois do caso da talidomida, você teve uma verdadeira revolução na questão farmacêutica, né? Então, por quê? Porque hoje os estados buscam o bem comum das pessoas. Uhum. Essa também é uma virada, né? É uma virada de você começar a promover um ambiente de negócios que, de forma ostensiva, não busca o bem das pessoas e nem finge que busca, né? É um negócio Sim. que nesse sentido, também me deixa um pouco estupefato. E aí vem os Estados Unidos, e é muito engraçado. A gente estava vendo um relatório, né, que é o relatório do 2025, National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. É um documento de comércio internacional deles, né? Então, tem uma avaliação que eles fazem ali de vários países, inclusive o Brasil. E uma das preocupações, olha como as coisas, como esse ambiente de regulação é complexo. Os Estados Unidos estão dizendo que eles estão preocupados com o fato das autoridades, e aí seria a ANPD, né, mas do Brasil, não fala na ANPD, ele fala sobre a LGPD, mas hoje quem responsável por isso é a ANPD, sobre a falta de regras claras para transferências internacionais de dados pessoais, que é uma coisa que já caminhamos, mas ainda você tem todos aqueles acordos, cláusulas padrão e tudo mais, né? E os próprios acordos e tudo mais, cláusulas de empresas, enfim. E ele está dizendo, olha, isso está criando um cenário de incerteza para nós, para lidar com negócios e com transferências muito rotineiras. E esta é uma mensagem que eles deram para o Brasil. Você nota como esse afrouxamento e essa alteração desse balanço de poder, de repente você está vendo um relatório de comércio internacional dos Estados Unidos, que não é nossa área aqui, né? Mas você tem lá os Estados Unidos reclamando, olha, vocês têm que andar mais rápido aqui. Né? O próprio Brasil. O Brasil precisa andar muito mais rápido, tanto nessa questão do acompanhamento de dados pessoais e também na própria regulação da IA. Claro, a regulação da IA agora dá uma arrefecida por conta do problema americano. Mas nota que tudo isso está sendo afetado e tudo isso pode passar a ser reconfigurado, né, diante dessas alterações que a gente está vendo. E aí, Guilherme, a gente vê algumas situações, a gente estava vendo um tempo atrás que o Banco Central estava pedindo, por exemplo, que as instituições financeiras tivessem uma alternativa, uma nuvem alternativa, né? Esses dias. Por causa de indisponibilidade, não de queda de internet e tal, mas de repente por o serviço simplesmente não ser mais oferecido, tá? E se a gente olhar o que já aconteceu, claro, a gente já viu aí essa discussão, por exemplo, do Twitter, né? Do bloqueio do Twitter, da própria questão da Starlink, por exemplo, que não tem aquelas discussões, né? Quando há essas discussões jurídicas, independente do que você pensa sobre isso, esses serviços podem ficar eventualmente indisponíveis. E se tu tem um negócio, por exemplo, que depende do Twitter, ou se tu tens uma situação que tu depende de uma Starlink da vida, e tu perde acesso a esse serviço, teu negócio vai a zero, acabou, né? Agora, tu imagina uma situação em que tu tens a tua nuvem, tu usa serviço de nuvem para conseguir operar, tu tem tua infraestrutura toda na nuvem, tu depende dessas empresas norte-americanas, e aí tu... Cara, imagina uma situação, cara, numa guerra comercial agravada, assim, que a coisa que a gente perde o controle da coisa toda, e simplesmente alguns serviços param de ser oferecidos, ou, né, não precisa chegar tanto, passam a ser oferecidos num valor absurdo, entende? Um valor absurdamente alto. Então, assim, o que vai acontecer? Ou seja, para onde nós vamos correr? Claro que isso eventualmente vai acabar fazendo com que algumas empresas comecem a investir em estrutura local. Pode acontecer. Mas aí, né? o Brasil já deveria estar preparado para isso, né? Sim. Só que também, ao mesmo tempo, a gente já sofre com isso justamente por causa dessas tarifas de importação que tem e tudo mais, que torna a tecnologia muito cara para a gente. E no mundo em que a tecnologia, em termos de... não que tudo tem que ser pela tecnologia, mas a tecnologia é essencial para te ver os serviços andarem de forma ágil, todo mundo conseguir trabalhar bem, etc. Cara, é caríssimo tu ter um notebook decente.
né? Uhum. Tu tem que comprar um negócio meia boca, se tu quer gastar pouco, ainda assim não é pouco, né? Então, tu pensar para a população ter acesso a esses recursos e tal, então é muito caro. Para nós é muito caro. Qualquer coisa que tu vai comprar hoje já é muito caro. Já atrapalha bastante, né? E aí tu imagina uma situação em que esses serviços se tornam ainda mais caros, né? Os serviços em si. Como é que a gente vai substituir isso facilmente por coisas locais? Não Né? vai. Não vai, é que tá. Aí nós vamos ter aquele aumento É, de preço, não sei o quê, todo o problema em cascada de mas é novo. uma estagnação, Vinícius, que sempre isso nos surpreende enquanto professores, né? É porque hoje a gente vê, né, todo um protagonismo maior. Eu não estou dizendo que apenas as Uhum. universidades públicas, né, não é isso. Mas a gente vê na pesquisa brasileira um protagonismo maior das universidades públicas, né? Uhum. Quando a gente olha para as universidades públicas, e a URGS é que a gente tem mais contato aqui, cara, dá muita pena, assim, né? A gente já teve casos aqui na Faculdade de Direito dos professores terem que pagar para pintar uma sala. Ah, sim. Ou salas históricas da Faculdade de Direito, né? Um prédio que data do ano de 1900, acho que é o... Acho que, não, ela foi lançada, ela foi criada antes, mas o prédio veio depois. Mas que seja, né? Um prédio aí de 100 anos, mais de 100 anos, que você tem salas lá históricas que ainda estão sem poder utilizar. Quando você olha para os próprios Estados Unidos, e hoje a gente vendo o próprio governo Trump querendo retirar dinheiro de algumas universidades, né? Se vocês não se alinharem comigo, ou se vocês deixarem esses caras aí que são contra o que eu penso, aí eu vou tirar fundos da faculdade. Aí você vai ver os fundos, cara, é um negócio, são bilhões de dólares, ou seja, E o a gente não Estado chega nem perto disso. investe na formação. Nós não chegamos nem perto, e essa é Uhum. uma consequência de escolhas, não somente de escolhas políticas, mas de problemas muito fortes no Brasil. Então, o Brasil, alguns analistas dizendo, o Brasil pode ganhar porque vai exportar mais, sei lá, café e tal. Cara, não é possível saber. Porque nem sempre o que é bom para o mercado, nem sempre o que é bom para exportação vai ser bom para o restante das áreas de negócio e também para as pessoas. Uhum. E a gente já viu isso acontecendo. Às vezes, algo muito bom para exportação pode fazer com que o preço de um determinado bem aumente no Brasil, como aconteceu com o café, né? Então, é muito difícil prever isso. A União Europeia, e esse é muito irônico, né? A gente falou da questão das nuvens, da nuvem e tal. Quem pode ser afetado, num primeiro momento, podem ser justamente os chamados tech bros, os tech brothers, né? Seriam aquele grupo de empresas que se uniu em torno do governo Trump. E que estão Se tu tomando for pensar prejuízo. que até o momento estão tomando prejuízo. Até o momento. E olha o que interessante o que aconteceu. Há pouco tempo, há 2, 3 dias, eu acho, o governo Trump chega e diz, olha, nós podemos isentar tarifas de algumas empresas americanas. Depois de todo esse movimento tectônico que teve no mercado, ele chega e diz, nós podemos isentar algumas empresas. E aí você fica pensando, se nós formos ter um pensamento bem pragmático, o que essa mensagem quer dizer? Isentaremos as empresas que estiverem alinhadas com o meu governo, como, né? A primeira pessoa que eu penso é Elon Musk, né? Primeira coisa que eu penso é sim. Tesla. A primeira coisa, mas depois essas redes. Então notem como a coisa ainda não está estabelecida, e isso cria uma insegurança, porque cada dia se diz uma coisa diferente, né? Já não dá mais para saber nem se esses 90 dias vão ser 90 dias. E essa é a preocupação que a União Europeia está dizendo. Olha, se vocês começarem, se por conta das, olha como as coisas são, se por conta dessas tarifas, os produtos chineses começarem a invadir a União Europeia, nós não vamos aceitar isso. E uma das coisas que podem fazer é eles imporem tarifas aonde nos serviços de nuvem prestados ou nos serviços americanos que atendem à União Europeia. Só que a União Europeia tem mais poder para, né, não para deixar de utilizar, porque ninguém conseguiria hoje deixar de utilizar serviços de nuvem americanos, né? Então, isso também está fervilhando dentro da União Europeia, claro, sem falar em todas as questões bélicas que já começam a aparecer também, mas aí isso está bem fora aí do nosso assunto. Mas o ponto, eu acho que já dá para concluir essa parte aqui, Vinícius, ou talvez até o próprio
episódio, a gente tá 1 hora já falando? Eu acho que 41 minutos. 41 minutos. 41. Pois é. É que, de maneira geral, nós estamos vendo, então, Vinícius, uma alteração nas próprias regras de direito, eu acho, sabe? É tudo isso que a gente tem visto de, olha, eu não vou respeitar ordens judiciais, eu vou me esquivar de cumprir ordens que já foram colocadas, eu vou... Sabe, um movimento assim que começa a mexer com com o próprio Estado de Direito moderno. Sim. E como esses consensos legais que a gente tinha até agora, eles também estão sendo colocados em xeque com uma série de outras coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e que colocam até o devido processo, né? Pessoas sofrendo sanções sem nenhum tipo de controle, de um processo adequado, É, perdendo direitos e tal. Então, isso cria um cenário de insegurança para as empresas e para pessoas que têm uma dependência nestes serviços, porque eles podem se tornar mais caros, e isso pode influenciar inclusive a segurança, e isso também pode afetar, em última análise, a própria confiança nesses serviços, porque a gente não sabe o que eles poderiam fazer para se manter alinhados ao governo, compreende? a gente falou no início do ano e eu achei que fosse isso que fosse acontecer, tá? Mas nesse sentido eu me enganei muito. Ele falava de. O Trump falava em tarifa zero para tecnologia, tá? Em liberar os caras, sabe? Zerar imposto dessas empresas e fazer com que o pessoal produzisse, né? E essa desregulamentação. O que eu imaginei que fosse acontecer? Que, benéfico ou não, aí no cenário da IA, a gente chegou a comentar, eu lembro que a gente chegou a gravar aqui no podcast, que teria um avanço talvez até mais rápido pela própria desregulamentação e pelo incentivo de investimento nessa área, né? O que as ações o que as ações do Trump se mostraram contrárias agora, né? Porque ele está atrapalhando o negócio, ele tá dificultando o investimento. É contraditório, né? É contraditório, está dificultando o investimento nisso. Os Estados Unidos têm um problema com energia, os Estados Unidos não têm energia suficiente para conseguir fazer esse avanço em cima de IA que eles querem fazer. Eles não têm, eles precisam do Canadá, eles precisam de apoio de empresas de país, de outros estados, e eles estão dando um tiro no pé com isso, estão avacalhando isso também, né? Então, e agora, por último, ele está avacalhando o supply chain, né? A cadeia de fornecimento que é de tudo, inclusive da área de tecnologia. Então, a IA, que eu achei que fosse avançar de uma maneira mais livre, pro bem ou pro mal, tá? E eu acho que ao mesmo tempo pro bem e ao mesmo tempo pro mal. E a gente está vendo, as ferramentas de IA já estão mais soltas, tá? Não sei se tu já percebeu isso, mas aquele controle que as empresas estavam fazendo nos modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, esses controles começaram a ir para o pau, ou seja, tu consegue agora gerar imagens, né, que antes tu não conseguia gerar em certos modelos. Tu consegue gerar textos que antes tu não conseguia gerar em certos modelos, porque ele começou a ficar mais flexível. Então tu já vê uma coisa nisso, pro bem ou pro mal, e te dizia o seguinte, tá? Algumas coisas me incomodavam, porque às vezes eu queria fazer alguma coisa na IA e que não tinha nada de errado, cara. E ficava o ChatGPT enchendo o saco dizendo que ia contra as políticas dele. E não tinha nada de errado o que eu tava pedindo, entende? Não tinha nada demais. Então, realmente tinha um certo excesso ali de alguma maneira. Mas agora a coisa tá, né, tá se soltando de vez. E eu tinha... E quando ele começou com esse papo de tarifa... o meu erro foi crer. Eu lembrei da música agora. Que estar ao seu lado bastaria, né? Mas assim, o meu erro foi crer que. Isso é só para quem nasceu em 1970 e 80, né? 70 e poucos e 80 e poucos, né? Quem nasceu até 1990 ali, né? Você por ali. Não entende mais a referência. Tá, mas tudo bem. Mas aí o seguinte, cara, Puta, agora até eu esqueci o que eu ia falar. Que o teu erro foi acreditar... meu foi acreditar que o Trump estava sendo minimamente, assim, estratégico, coerente ao vir com esse negócio das tarifas. Porque, por exemplo, eu cheguei a pensar, bom, é capaz a gente se beneficiar desse negócio.
Porque, por exemplo, no Brasil, a gente não fabrica notebook. A gente, quando muito, monta alguma coisa lá na Zona Franca de Manaus, certo? Uhum. E mesmo assim a gente paga muito por notebook, por tecnologia de forma geral. Se o cara começar a encher o saco com esse negócio das tarifas recíprocas, não sei o quê, ele poderia negociar, por exemplo, uma tarifa mais baixa para a gente importar tecnologia dos Estados Unidos. Uhum. Isso seria benéfico para nós. Porque quando tu vai importar uma coisa, vai importar um notebook, vai importar um... Seja lá o que for, mas é o notebook que eu falo porque a gente volta e meia ouve alguém dizer eu tenho um amigo indo para os Estados Unidos que vai trazer um notebook para mim. Ou vai trazer um celular para mim. Uhum. Então, de repente, se forçasse uma redução das tarifas, sabe, do que a gente paga e tal, a gente fosse ter, pelo menos no sentido mais direto, a gente teria que ter um certo benefício em acesso à tecnologia. Eu não sei quais seriam os impactos econômicos mais gerais, tá? Mas tu poderia comprar um relógio, um celular, um computador, uma coisa assim, a um preço relativamente menor do que a gente paga hoje, porque tu paga hoje 60% de imposto, mais 19% no nosso estado aqui de ICMS, o que no final... E tu paga ainda em cima do transporte, então quando tu vê, tu paga 100, cento e poucos por cento em cima desse tipo de produto, por exemplo, né? Mas a coisa é muito louca, né, cara? Do jeito que ele tá conduzindo, aí vai fazer tudo menos beneficiar alguém nessa história toda. Quem ganha? Ninguém ganha. Ninguém ganha, todo mundo perde. Não tem quem ganha. É, A China é, é, perde, os Estados Unidos perde, a gente perde, todo mundo se ferra nessa história, do jeito que está sendo mas, conduzido. mas qual o objetivo, né? O que ele quer? É óbvio que ele não quer, porque daí seria um psicopata, né? Não quer destruir os Estados Unidos. Não quer piorar a situação dos Estados Unidos. Mas ele pode ter uma Ele visão quer meio burra melhorar. do que deveria ser, né? Sim, mas assim, o ponto e por isso que essa reconfiguração de uma ordem de direito moderna, né, do tipo, eu vou destruir o comércio mundial internacional somente para beneficiar o meu país, ou seja, todo o restante do globo que arque com essas consequências, né? Isso não dá certo. Mas então é aquela história de ganha-ganha. Claro, aí já está uma questão bem mais econômica aqui dos efeitos e dos impactos, né? Mas aconteceu uma outra coisa também, até não era... Tinha pensado em falar sobre isso, mas já passou agora. Mas acho que foi um grande que mexeu e até foi um pouco... Não teve a devida atenção, né? Foi as imagenzinhas do estúdio Ghibli, dos japoneses, aquele que o ChatGPT começou a copiar. Numa clara demonstração de poder e numa clara demonstração de descumprimento. É um desafio. Desafio de não cumprirei o básico de propriedade intelectual. Essa pode ser uma outra coisa, e eu vi um analista dizendo isso esses dias, né? A China também pode fazer isso. Então é assim? Então agora eu deixarei de cumprir a regra de direitos autorais para treinar as minhas IAs de uma forma que ninguém nunca antes imaginou. Não vou respeitar nada, né? Uhum. E aí, se você começa a entrar numa guerra desse tipo, aí sim, e quando eu digo que a reconfiguração, inclusive, ou uma desconsideração das regras de direito, eu quero dizer a desconsideração de um certo acordo que os países tinham de até onde eles podiam ir, e aí eu estou falando antes de uma guerra, né? Uhum. Eu estou falando de, nós temos uma organização mundial do comércio, nós temos regras de direitos autorais que guiam as nossas operações até aqui, né? E essas duas coisas estão desmoronando muito rapidamente. Nota, no fundo de tudo isso, a gente tem principalmente, e aí volta de novo ao podcast, né? Ou por que a gente está falando disso? A gente tem tecnologia, né? É uma guerra de mercado, mas é uma guerra que está mexendo primariamente com tecnologia. A gente está falando de chip, a gente está falando de IA, a gente está falando de serviço de nuvem, a gente está falando de semicondutores para carros. É um mercado de alta tecnologia também, né? E por isso que, repito, o nosso desleixo com o que o país deveria fazer com a formação das pessoas, com investimento em educação, com investimento em indústria, com investimento em tecnologia, essas coisas que outros países fizeram, nos deixa por isso, sabe, vamos ganhar com alguma coisa, tá? De repente a gente pode comprar um notebook mais barato, mas percebe que você está numa posição
é muito difícil, você não tem como barganhar. Aham, aham. A Assim, China tem como barganhar, a União Europeia tem, a sim, sim, Alemanha sim, sim, tem, sim. todo mundo tem. Não, e tem, Japão tem, né? e O tem Japão não está sendo essa... afetado, né? O Japão teve 10%? Não lembro agora. Teve, Japão também. Já também. É que é o 10% é o mínimo, agora ficou todo mundo com o mínimo, menos a China. Ficou todo mundo com a tarifa básica de 10%. Só a China que ficou com 125. E se a China trucar de novo, sabe-se lá o que vai acontecer. Sabe-se lá o que vai acontecer. Ah, então. 24% no Japão. Não, seria 24%. E imporiam, antes da pausa dos 90 dias, seria 24%, depois voltou para 24, 10%. isso. Ficou os 10 básicos, né? Então, assim, cara, a gente é muito dependente. Os serviços, né? O ramo de serviços aqui no Brasil, de maneira geral, as empresas de maneira geral, cara, dependem muito, muito, muito de serviços que são todos oferecidos pelos Estados Unidos por empresas norte-americanas. Assim, e Olha o E assim, Japão. eu não tô falando que assim, não, tô louco para usar o Alibaba lá de data center. Não. Aham. Eu tenho uma confiança maior na Amazon. Tá, talvez eu seja provado errado daqui a um tempo, né? Mas eu tendo a confiar mais na Amazon do que, por exemplo, no Alibaba. Para botar servidores a rodar e tal. Então, eu não sei, O cara. Japão, que é a quarta economia, né? Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Tá dizendo aqui, ó, a Mizuho Research Technologies estimou que a tarifa recíproca original de 24%, combinada com os impostos sobre os automóveis, aço e alumínio, reduziria o PIB do Japão em 0,8%, quase 1%. Reduzir. O impacto reduziria. Reduziria, é. O impacto seria maior em equipamentos de transporte, como automóveis, com uma queda de 13,5%, enquanto uma desaceleração de investimento afetaria os fornecedores de bens de capital de forma mais ampla ainda. Ou seja, uma tragédia pro Japão. Compreende? Sim. Cara. E o pior é que assim, eu quero reindustrializar os Estados Unidos, essa seria uma ideia, né? Eu quero trazer as coisas para cá. Cara, mesmo para os Estados Unidos, você não constrói de um dia para o outro uma fábrica para fazer iPhones nos Estados Unidos, né? Não, Não. isso já foi dito. Definitivamente não. Isso assim, ó, mesmo se acontecesse num mundo cor-de-rosa, como eu vi um analista americano mesmo falando, mesmo que no mundo cor-de-rosa, o pessoal, vamos ver, o que seria um mundo cor-de-rosa, né? Todos os países cedem, baixam as tarifas e os Estados Unidos conseguem reduzir um pouco o déficit, né, da balança, né? Em que, tipo, vender quase tanto quanto compra, né? Que seria uma coisa meio impossível de fazer. Mas ainda que isso acontecesse e ele ganhasse um fôlego, ou seja, para não ferrar tudo, não dar inflação, não dar recessão, etc. Se as empresas começassem a pensar a trazer recurso para trazer instalações para dentro dos Estados Unidos, tá? Ainda que isso acontecesse, o Trump não veria isso acontecer no seu mandato. Uhum. Porque isso leva mais de 5 anos para acontecer. Uhum. Mas enfim, eu acho que a ideia de fundo que seria fortalecer a indústria nacional de alguma maneira, cara, eu acho que é positiva, entende? Qualquer estado, O país né? vai querer isso. Qualquer país vai querer fazer isso. O detalhe é a forma que ele está pretendendo fazer isso. E o que me preocupa no ponto de vista de TI, mais especificamente em segurança, é que as tecnologias que a gente utiliza são todas essencialmente norte-americanas, entende? Tudo. E não só e não só as empresas privadas, mas, cara, o próprio governo, entende? As próprias estatais, toda a nossa estrutura, Claro. entende? Depende de software, depende de serviços fornecidos por estrangeiros, assim. E quer ver outra coisa para terminar, agora terminando de verdade. O Brasil já foi, em um determinado momento, um país muito promissor no uso de software livre, né?
Sim, E a gente abandonou essa. chutou Não o só a balde. gente, vamos lá, né? O próprio Sim, sim. papel do software livre no mundo modificou-se muito também nas próprias limitações do software livre e tudo mais, né? A gente tem que reconhecer isso, né? Tem coisas que você já não consegue mais fazer e tudo mais. Mas enfim. Mas o Brasil tinha lá um uso, pelo menos no governo, né? Hoje não, hoje tudo virou a chave, tudo para a Microsoft, né? Você está usando Uhum. serviços, mesmo com políticas diferentes, né? Com serviços prestados e com condições diferentes para governos. Esse é o ponto, né? A eventual retidão dessas empresas na manutenção dos seus negócios, mais recentemente se mostrou que talvez elas não sejam tão confiáveis assim, e não sei se algum dia foram, para você usar em governos, né? Uhum. Você vai colocar todos os e-mails do teu governo dentro de uma ferramenta dessas, de uma empresa que se alinha de forma muito irrestrita com um governo sem freios do cumprimento da norma de direito, né? Rule of law. I love this word, law. Agora, a melhor coisa, Vinícius, para a gente terminar foi dessa história toda é a imitação do Elon Musk e do Donald Trump. O Elon Musk imitado pelo Mike Myers, No né? Saturday Night Live. No Saturday Night Live. Realmente, Fica a dica, fica a dica. procure lá SNL no YouTube, Musk, que realmente, né? Inclusive o Mike Myers, ele não é americano, né? Ele é canadense. Não é Então, canadense? Então ele tá ele fazendo é com gosto o canadense. papel ainda. Ele tá fazendo com gosto. Esse é o ponto. Ele tá fazendo papel com gosto. Bom, era para ser um café que a gente tinha vários assuntos outros aqui, mas acabou virando um episódio normal, Vinícius. Então, vai ficar com o nome café ali, mas vai ser né, você viu, foi um episódio só sobre como as tarifas podem influenciar no mercado de TI e na segurança da informação. Lembrando uma visão de pessoas que não são da área da economia, né? Mas que têm percebido algumas coisas aí. Nós, no caso, temos percebido algumas coisas aí nas coisas que a gente acompanha, assiste, lê e tal. Então a ideia foi compartilhar um pouco com vocês algumas das nossas percepções, né? E a gente é bom, a gente acerta aqui, viu, Vinícius? A gente não erra tanto assim quando a gente faz projeções, tá? Muito embora algumas coisas sejam meio na cara. Mas enfim, né? É, Acho que é. vamos Vamos lá. aguardar e ver o que chega na gente, né? A gente vai vendo assim, parece uma coisa. Isso aí me parece um pouco a pandemia, sabe? Quando dava os primeiros casos Sim, lá com na certeza, Europa claro. ainda e tal, parece aquele negócio longe, assim, até Claro. que veio vindo, chegando perto da gente. Então, esse negócio, por enquanto, tá me parecendo distante, sabe? A gente não tá sentindo ainda efeitos diretos, né? Então, parece uma briga lá entre eles, né, com a gente e... Enfim, vamos ver o que chega dessa onda, o que chega até aqui, né? Isso aí, Tá. Guilherme. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Tem uma música tu falou não tão nem tão longe, do Humberto Gessinger, nem tão longe que eu não possa ver, nem tão perto que eu possa tocar, nem tão longe que eu não possa crer que um dia chego lá. Do Humberto Gessinger, né? Cuidado, Aliás, né? temos que ter cuidado para falar. É, Vamos a falar gente... sobre uma música aqui protegida. Putz, Aliás, os direitos gente. autorais funcionam muito bem para algumas pessoas, né? Funciona, Quando né, você cara? fala em o que se tem feito hoje com direitos autorais, os absurdos que se tem feito, né? Não tão, né? A forma como se lida com isso é muito diferente da forma, né? O próprio Spotify aí nos exigiu que a gente tirasse os episódios do ar por uns pedacinhos de música ali, aqui ou acolá, né? A gente teve que tirar teve que baixar um por um, tirar e botar de volta. Nem sei se eles estão disponíveis de novo lá, tem que ver depois se eles aparecem disponíveis lá no Spotify. O que aconteceu, eu galera, não tenho Spotify, né? o que aconteceu é que alguns episódios foram o quê? Cerca de Uns 10, eu acho, uns em 300. 10, tá de 380, Menos de 1%. quase 400 episódios. Não, seria 10% 30, 1% 3, não, mais de 1%. Não, mas a gente de 400 episódios, uns 10, às vezes até um pouco a mais, talvez, Guilherme. A gente eventualmente colocou alguma música no episódio. E tava lá os episódios, alguns episódios até bem antigos.
E agora, faz pouco tempo, a gente recebeu um e-mail do seu Spotify. do Spotify, né? Dizendo, ó, Do- tu tem licença para usar isso aqui, se tu não tem, tira, se tu não disser nada, a gente vai entrar em contato com os autores das músicas. E sendo que é um uso bem incidental, assim, uma coisa bem... Não é uma coisa, a gente não fica transmitindo, né, música e tal, mas tudo bem, né? Eu vou te dizer. E aí... Oi. Não, termina, conclui. E aí Conclua. teve uma vez que a gente... só que daí não foi com o Spotify, foi com o YouTube, que a gente quis compartilhar com os nossos ouvintes uma cena Simpsons. do Homer Simpson. Do Homer Simpson. Do Homer Simpson. Mostrando o umbigo dele num, num leitor de íris. É. Na biometria, a gente tava falando de biometria. Na usina nuclear lá que ele trabalha. Daí ele mostrando o umbigo lá da íris e entrando. Conseguindo entrar. Né, reconhecendo ele e entrando. E era um trecho de uns 20 segundos, se isso. Era algo bem pequeno. A gente mal conseguiu subir o negócio na época no YouTube. Gente, não é agora, tá? A gente não tá falando de 3 anos atrás, a gente tá falando de mais de 5 anos atrás. Não, No início do podcast. episódio. Do podcast, tu quer dizer? No início do episódio, no início do podcast. Sim, não do episódio, no início do podcast. Então, sim. bobei aí faz bem mais que isso. E, cara, foi a gente botar o vídeo no YouTube e derrubou na hora, assim, não teve história. E isso que pode. Os direitos autorais permitem que a gente faça isso. Essa citação de trecho, menores não sei quanto, até o Guilherme foi atrás para ver. Artigo 46, né? Artigo 46 dali Cara, tu tem que arrancar fora o negócio. 9.610. Artigo 46? Estou citando de cabeça aqui. 46. Sim, 46. De passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica na medida justificada para fim de atingir lições e tal. Enfim. A gente poderia usar, estávamos amparados É. pela lei, mas o Google não quis nem saber. Só. Eu não tenho Spotify. Eu não gosto do Spotify. E eu gostaria que os nossos ouvintes nos ouvissem pelo feed. Eu acho que é mais democrático o feed. No feed, ninguém tá pegando os teus... Quer dizer, ninguém, dependendo do leitor de podcast que você usar, né? Mas o nosso RSS não, né? Não. No feed a gente vai saber que alguém ouviu, que a gente teve mas tantas... não sabe quem, etc. A gente não sabe quem, sabe de onde veio. Sabe de onde ouviu e sabe de quem veio. Quem ouviu, de onde veio e qual foi a plataforma usada. Ou seja, é uma ferramenta mais sustentável, eu acho, né? Ou seja, você não está compartilhando seus dados, você vai ali, ouve quando quer. Não tem propaganda. Ninguém vai ficar te enchendo o saco, não tem propaganda, né? E o feed, né? A criação do RSS. Porque a gente recebe quando podcast, mesmo, né? Guilherme? A gente recebe quanto mesmo a gente recebe pelas propagandas feitas no meio do nosso podcast no Spotify? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Zero. R$0, né? Nós recebemos R$0. Então, a gente acaba colocando no Spotify porque tem uma base muito grande de usuários que a gente acaba atingindo. Então, vocês que nos escutam pelo Spotify, porque, né, se a gente não colocar ali, a gente não vai alcançar vocês. Muitas vezes, né? Muitos de vocês a gente não vai alcançar. Então, a gente acaba cedendo por causa disso. Mas, no final das contas, os caras metem propaganda ali no meio para quem ouve free, né? E a gente não recebe nada por isso. E você que paga para não ouvir propaganda, consome o nosso conteúdo na plataforma do Spotify, paga o Spotify por um conteúdo que o Spotify não tá gerando. Então, assim, é o melhor negócio do mundo, né? Nossa, credo, isso é ótimo. E tu sabe que o Spotify, vocês podem pesquisar, galera, eu não vou estar com as fontes aqui na mão, mas vocês podem dar uma pesquisada, descobriram que o Spotify tava sanduichando em playlist, tá? Sanduichando músicas feitas por IA. Pra não ter artistas que não existem, né? Pra não ter que pagar direitos autorais. Eles estavam gerando a música, então tu ouve a música de um cara, ele tem que pagar aquele cara pela reprodução, mas depois começava a encher linguiça ali com coisas geradas por IA pra não pagar. Cara, eu ouvi essa história de que eles teriam umas playlists que eles recomendariam, que são músicas muito genéricas, assim, né?
E no final das contas isso ainda contribui para uma piora da qualidade geral Sim, da sim. música, né? Esse é o tipo de coisa, Guilherme, que assim, eu sou um entusiasta, digamos assim, do uso da IA, tu sabe disso, né? E a gente discute bastante sobre isso e tal. Mas eu percebo que eu tenho algumas coisas que são alguns limites, sabe? E entre esses limites está a questão da música. Eu não topo muito ficar ouvindo música ah, feita por IA, saca? Não topo muito, não. Eu não topo nada. Não quero saber de música gerada por IA. Tá? A própria imagens, né? Os ilustradores estão muito ferrados, né, cara? Isso Não, eu me que isso aí. compadeço muito com Agora o se papel dos foi, ilustradores. cara. Agora se foi, meu. Agora a Aliás, a gente coisa. poderia trazer algum ilustrador aqui um dia para falar conosco sobre isso, né? Cara, é um assunto bem complicado, porque Porque é a muito galera. delicado, cara. É muito Porque assim, ó, delicado. se o nosso trabalho vai ser atingido, o nosso vai ser atingido, tá? É uma questão de tempo. Ah, mais adiante, tá? O trabalho do ilustrador é agora. É agora, é agora. E a nova ferramenta, cara, o Google lançou agora, há pouco tempo atrás, agorinha, tá? Aham. Lançou uma... Eles lançaram a nova família de modelos deles, tá? Entre eles o Gemini 2.5 Pro, que dizem que é o melhor modelo. Eu estou usando ele no Perplexity, eu mudei meu modelo para o Uhum. Perplexity. E no cursor que eu uso para a parte de programação, eu mudei o modelo também do Claude, eu mudei para o Gemini 2.5 Pro para ver como é que é, para sentir qual que é, Aham. tá? E comecei a usar o Gemini para coisas que eu usava só o Perplexity, eu comecei a usar o Gemini mesmo para ver o que ele fazia, tá? Então, para comparar, comecei a fazer isso hoje, na real. Só Não que é o notebook LM, né? não é o notebook LM que já era bom. O notebook LM sempre foi muito bom, tá? Era a única, eu costumava dizer que era a única ferramenta de IA da Google que prestava, era o notebook LM, notebooklm.google.com, tá? O resto não prestava. Mas agora, parece que mudou de figura a coisa, tá? Parece que mudou radicalmente. Então, assim, eu tô testando para ver qual que é. Mas eles lançaram uma família de modelos, Guilherme, para imagem e para vídeo. Não só para imagem, mas para vídeo, que é muito bom, cara. Eu ia usar outra palavra, mas vai que o YouTube nos derruba aqui, né? Assim, é muito bom, cara. O exemplo que eles dão, pelo menos, eu não usei, tá, galera? Mas o exemplo que eles dão no lançamento, e a gente sabe muito bem que tem que cuidar um pouco com essas festinhas de lançamento que eles fazem, né? Uhum. Mas eles demonstraram um lance que tinha uma imagem assim de um palco meio escuro, com gelo seco, sabe? Assim, num palco assim onde estava uma guitarra, num apoio de guitarra, um descanso de guitarra, em primeiro plano, e em segundo plano passa um cara da equipe técnica, com fone e tal, um cara da equipe técnica lá ajeitando o palco. E só que aí a brincadeira, né? Esse foi o exercício que eles fizeram, assim, o shot aqui, a imagem da guitarra ficou muito bonito, mas tem esse cara passando no fundo. Então, ele pega o primeiro frame, um frame, não o primeiro frame, mas ele pausa no início, onde o cara aparece de corpo inteiro. Ele vai lá, só diz, eu quero apagar isso aqui, ó, e marca. Uhum. Marca a área onde está o cara, dizendo, eu quero que tu tire isso aqui da imagem. E ele remove o cara da cena toda. Tá? Cara, Mas numa o perfeição. Lightroom já faz isso. O Adobe já faz e tal, mas, cara, o Google tá vindo com um negócio que vai ser mais barato que vai comprar o Premiere, por exemplo, da Adobe para fazer esse tipo de coisa, o Eu Photoshop, pago o etc. Lightroom. Então Pago o beleza. Lightroom. Mas assim, isso já tá fazendo isso. E o Google fez mais uma coisa. Tu desenha o quadro inicial da animação, desenha ou gera por IA, tu é que Uhum. sabe. Tu faz o quadro inicial, faz o quadro final e a IA faz a animação de um quadro até outro. Saca? Então, tu pode chegar numa IA dessas agora gerando imagem, agora o GPT-4o, o gerador de imagem 4o dele está melhor agora também. Tem esse gerador, tem o Image 3, acho que é o nome do modelo novo da Google, para gerar imagem. Tu pega esses caras, tu gera uma imagem, aí tu diz, agora eu quero que tu gere uma imagem desse personagem fazendo tal coisa. Aí ele gera outra imagem, e aí tu pode pegar essas duas imagens e dizer o seguinte, agora eu quero que tu crie a cena em que essa aqui é a imagem de início e essa aqui é a imagem de fim. E ele então faz uma animação para ti. Cara,
Ah, Mas tu sabe que é um eu não puto do quero problema, cara. consumir. Agora eu falei uma palavra, mas enfim, dane-se. Eu não quero consumir uma vídeo, foto e tal gerado por IA. Eu mudei a minha posição. A gente até já usou aqui no podcast umas capas e tal. E hoje eu não faria mais isso, viu? É. E eu não tenho nenhum interesse em assistir conteúdo gerado por IA, sabe? Cara, Não gostaria que isso estivesse acontecendo, sim, inclusive, sabe? há quem... Eu vi Por ilustradores... razões humanas, tá? Sim, eu vi ilustradores profissionais falando e tal, e radicalmente contra essa tecnologia e naquela vibe de que isso é plágio, né, cara? Isso Aham, claro. Não, sim, é plágio, claro, que negócio você claro, aprende com claro. estilo e tal. Que, aliás, foi o que a OpenAI dizem, eu vi algumas análises nesse sentido, a OpenAI copiando o estilo do estúdio Ghibli lá, com tamanha exatidão, ou seja, os caras treinaram a valer pra Uhum, aquele tipo de imagem, sim. eles estariam tentando provocar uma discussão jurídica, tá? Para definir assim até onde vai a propriedade intelectual. Se ela Não, eu protege acho. a obra feita ou se ela protege também estilo, Eu tenho tá? plena certeza de que essa discussão não é uma discussão. Eles não podem fazer isso. Ponto. Que Primeiro assim, ponto. é que hoje, O que eu ouvi é fala. que eles tinham feito isso somente para fazer uma demonstração de poder que eles vão fazer e não estão nem aí para os reflexos disso. Aham, Entendeu? tá. Porque Uhum. basta tu descredibilizar todo o judiciário dos países, por exemplo, que daí tu vai Sim. dizer tu descredibiliza os judiciários e aí tá. Não, tu perde ali, tu acaba com a legitimidade, entendeu? Aham. De você adotar aqueles controles que vão ser impostos pelo judiciário, né? Então, o que eu vi foi isso, Vinícius, de que eles queriam uma demonstração de poder, entendeu? A É. gente vai fazer, a gente está fazendo com ele e vocês não podem fazer nada. E assim, eu também vi o pessoal comentando que, por exemplo, o estilo, o Guilherme copiar o estilo do estúdio Ghibli, tá? Tu fazer um desenho teu, a tua própria Uhum. mão, né? Ah, copiando o estilo do estúdio Ghibli, tu não estaria violando direitos ou coisa parecida, tá? A propriedade intelectual. Por estar fazendo isso hoje, tá? Tu vai lá, só que porque na hora de desenhar tu vai ter o teu jeito de fazer, tu vai acabar tendo Uhum. uma diferença, não vai ser exatamente igual. Talvez tu possa treinar muito para fazer uma coisa exatamente igual. E mesmo assim, quantos Guilhermes que treinaram muito e sabem fazer muito parecido que seja, vai ter pelo mundo e quantas imagens o Guilherme e esses vão conseguir gerar, né, ao longo de um dia de gerar não, desenhar, vamos parar de falar gerar, né? Criar ao longo de um dia no trabalho. Então tu vai ter que parar, desenhar, tu vai ter todo um trabalho ali. Com o IA, tu copia exatamente o estilo do cara e tu produz, cara, centenas de imagens por segundo se tu tiver o acesso às ferramentas corretas. Né? Uhum. Centenas. É um outro cenário. Eu acho que é um daqueles momentos em que as coisas, né, que a gente tem que avaliar as leis que a gente tem e o novo cenário que a gente tem. Só que se antes as leis já estavam sempre correndo atrás, né? A questão das leis normativas estava sempre correndo atrás da tecnologia, agora piorou, porque a IA a cada semana muda esse negócio. Cada semana tem um negócio novo, É, cada semana é, tem uma situação nova, tem uma fronteira nova ali a ser discutida, entende? o problema é anterior, tu não poderia estar usando materiais protegidos por direitos autorais para Para treinar IA, treinamento. sabe? Exato, E exato. aí tu teve algumas discussões em matéria de uso de É. fotos, por exemplo, mas numa perspectiva bem diferente, que era a possibilidade do Google mostrar snippets das fotos nas pesquisas, né? Porque no Aham. final das contas tu ainda estaria direcionando o cara para o site original. Essa era a discussão americana que havia em relação ao uso de fotos lá Aham. pelo Google, né? Aham. Agora, é inegável que a IA ela vai colocar uma necessidade de tu rediscutir e atualizar uma série
de regras, né? Porque em alguns casos ela é tão disruptiva e as coisas que ela pode fazer são tão inéditas e isso é normal com o direito, né? O direito ele sempre resolve problemas depois que eles aparecem. Às vezes os juristas, né? Ou os congressos, enfim, os legisladores tentam resolver problemas que não existem, como estão tentando fazer aqui ainda com a atualização do nosso Código Civil na parte de digital. Mas o fato é que nasce o problema e é crucial. Na verdade, essa é uma outra coisa que o Brasil fez, né? Na verdade, o Brasil, lá, não sei se tu lembra do Marco Civil, de 2014, uma das discussões era atualizar algumas regras de direitos autorais. E aí a questão foi, não, vamos fazer o Marco Civil aqui, a gente deixa o Depois direitos a gente autorais vê tudo isso. como tá, e depois a gente vê. Pois bem, não viu, veio a IA e não vão ver de novo, né? Porque Sim. mesmo sem a presença de regras de direitos autorais, você tem ainda uma outra regra, pelo menos nos nossos sistemas de direito romano-germânico aqui, mas de civil law, né, acho que também nos sistemas americanos e ingleses, isso existe também, né, que é um negócio de enriquecimento sem causa, né? Você não pode utilizar bens, e aí dentro de bens estaria a tua produção intelectual, para ganhar dinheiro em cima daquilo, muita quantidade de dinheiro, e não remunerar aquela pessoa que tu está utilizando um bem dela, né? Então tu teria, tem até um nome isso dentro lá do enriquecimento sem causa, que eu te confesso que eu não me lembro, alguns tipos lá de enriquecimento sem causa, mas seria tipo um aproveitamento, não lembro o nome agora. Então você tem outros caminhos dentro do direito civil para impedir que empresas utilizem, inclusive contra a tua vontade, né? Não é só uma questão de direito autoral, é uma questão de direitos da personalidade. De repente, as nossas fotos estão treinando aquela coisa e você pode não querer que aquilo ocorra, né? Guilherme, não são só as E, nossas fotos. No nosso caso aqui, quanto conteúdo em áudio a gente já gerou? Entende? Quanto conteúdo em áudio tu já gerou? nem E, precisaria, né? Pega o Google, deve estar usando isso lá do YouTube, as nossas coisas que a gente põe. Vamos embora, sim, cara. vamos embora. Seguramos o pessoal no YouTube mais um pouco aqui. A gente falou mais um tempo, a gente falou que já tava parando, já tava na correria pra parar aqui e acabamos segurando o pessoal um Não, pouco tem que ir mais. saindo. Tá. Valeu, gente. Falou, gente. Bom Obrigado falar por continuar até contigo. aqui. Um abraço. Um abração. Até. Falou, galera.